Fala galera, sabia que a maconha pode reduzir o uso exagerado de medicamentos para dormir, para acordar e medicamentos em geral? É o que vamos falar no episódio de hoje, logo depois da vinheta. Fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e no episódio de hoje vamos falar do uso excessivo, exagerado de medicamentos, seja para dormir, para ficar acordado, para fazer outras atividades, mas principalmente para dormir, e especialmente pelos jovens, a partir dos 20 anos, que no Brasil teve uma pesquisa que deu destaque para o aumento desse consumo desse tipo de medicamentos, que foi divulgada recentemente na revista Trip, e que é um mal que atingiu alguns jovens, não só jovens, mas jovens e adultos em geral, principalmente depois da pandemia. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso conteúdo, comentar, porque é muito importante essa participação de vocês para manter o nosso canal ativo. E é mais do que sabido que o uso de medicamentos, de remédios em geral, é prejudicial à saúde. E mesmo sabendo dessa realidade, o brasileiro é uma das pessoas, um dos países onde se mais consome medicamentos e tanto é que, de acordo com a publicação lá da revista Trip, o termo Zolpidem, que é o nome de um remédio para dormir, é um dos termos mais constantes no Trend Topics das redes sociais, aí, principalmente na madrugada. Logo quando começa a madrugada ali, esse termo, Zolpidem, que é o nome desse remédio, aparece nesses Trend Topics. E essa revista, a revista Trip, acabou acompanhando aí esses jovens a história de alguns desses jovens que usam excessivamente os medicamentos, os remédios. E esse Zolpidem, que é um dos ícones, para o pessoal que usa remédio para dormir e tal, e que aumentou o consumo desse tipo de remédio, principalmente depois da pandemia, daquele aumento da crise de ansiedade que a gente já falou. E acaba que tem um comprimido para dormir, mas também tem um comprimido para acordar, um comprimido para sorrir, um comprimido para transar. Então o jovem acabou ficando acostumado demais com o comprimido, principalmente depois da pandemia, e isso foi motivo de preocupação do sistema de saúde, porque esse levantamento do Conselho Federal de Farmácias mostrou que mais de 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos no ano de 2020, por exemplo, que representa um aumento de mais de 20% em comparação ao ano anterior, ao ano de 2019, que são os anos principalmente anteriores à pandemia. Então isso acaba trazendo uma reflexão que foi colocada lá na reportagem, como que a gente vai saber se a gente não está exagerando ou se é necessário a gente tomar esse tipo de remédio ou não. O fato é que qualquer tipo de remédio controlado você precisa tomar com um acompanhamento médico. E, assim como nos Estados Unidos e em outras nações, o brasileiro acaba tomando muito remédio por conta própria. E na época da pandemia, teve tudo quanto é tipo de remédio que o povo tomava, cloroquina, enfim, tudo quanto é tipo de remédio que se tomou, e as pessoas acabaram ficando viciadas. Então o uso excessivo desse tipo de remédio acaba trazendo efeitos colaterais. Então os médicos acabam alertando que não só a dependência desse tipo de remédio, ou seja, pessoas que passam só a dormir com o remédio para dormir, só consegue ficar acordado com um remédio específico, só consegue fazer outras atividades com determinado tipo de remédio. Isso aí acaba trazendo um efeito que os médicos chamam de efeito cascata, que é muito mais observado principalmente nos alopáticos. Porque, por exemplo, você toma um remédio contra a depressão, que ele no primeiro momento ajuda sim você a não ficar naquele momento depressivo muito ruim, melhora ali no primeiro plano o que você está sentindo, mas em compensação te traz dor de cabeça, traz uma alteração da libido, uma boca seca, dores gastrointestinais, perda de apetite, ganho de peso ou perda de peso em excesso. Então isso também diminui a sua qualidade de vida, então acaba você medicando para algo e recebendo um outro tipo de doença, que é o que eles chamam de efeito cascata, como se fosse formar uma cascata. Você trata um, aí vem outro, trata um e vem outro. Por isso que eu acho que deve chamar efeito cascata, não sou médico, mas é o que a gente viu lá na reportagem. E como que a cannabis, que a maconha pode ajudar essas pessoas, esses jovens e todas aquelas pessoas que querem diminuir, por exemplo, o consumo desse
esses remédios para dormir e como que ela pode melhorar a qualidade do seu sono. Na verdade, a gente já falou sobre esse tema e o primeiro passo para quem quer largar remédios para dormir é ter a consciência, ter a ciência de que ele precisa mudar a rotina, principalmente largando de mão aquele hábitozinho de botar um remédio na boca. Os alopáticos são assim também. Para você fazer o desmame ou deixar de tomar determinado tipo de remédio, o primeiro passo é você mudar o seu hábito, né? Ter a consciência de que você precisa mudar. Então, hábitos como estabelecer horário para dormir, ou horário para acordar, ou então o mínimo de horas possíveis, não usar álcool excessivo antes de dormir, ou não tomar café até X horas antes de você dormir. Cada pessoa é diferente, né? Mas normalmente 6 horas, 4 horas, enfim. Então, além dessas práticas, que são práticas comuns, saudáveis, que você pode adotar, o uso terapêutico da cannabis pode ser fundamental ou pode ser um grande gatilho, né? Eu não gosto dessa palavra não, mas pode ser um grande gatilho para quem quer se livrar desse tipo de remédio. Isso porque a gente já chegou a dizer que a cannabis melhora muito a qualidade do sono em indivíduos, principalmente que fazem o uso terapêutico e contínuo da cannabis medicinal. E isso tem vários estudos que já foram publicados, né? Já tem um estudo randomizado com duplo cego e todas aquelas aplicações necessárias para se comprovar cientificamente a validade de um tratamento, que concluiu que tanto o CBD, que é o canabidiol, quanto o THC, que é o tetrahidrocannabinol, podem atuar numa região interessante do cérebro que faz a regulação do ciclo do sono, o ciclo do sono-vigília, tanto na promoção da melhoria da qualidade de sono quanto de uma melhor manutenção do seu sono. A gente já falou isso em outros episódios. Na verdade, o sono, né, a cannabis, quando ela ativa o seu corpo, ela controla a homeostase, então deixa o seu corpo mais equilibrado, e dentro desse equilíbrio também está a situação do sono. Então, nos episódios que a gente já falou sobre esse tema, que é muito interessante vocês darem uma olhada lá, um dos destaques que a gente deu é para o uso do THC com suas propriedades sedativas, né, que atua lá no hipotálamo e no tálamo e no hipocampo. Enfim, a gente falou muito bem lá dessa questão, e que faz com que a pessoa fique um pouco mais sedada ali, que é meio que a chapação um pouco. E o CBD tem uma atuação direta nos receptores CB1 e que exerce uma ação ansiolítica, né, que é anti-ansiedade. Então reduz bastante a ansiedade, isso faz com que você consiga relaxar melhor, e aí você pega no sono mais rápido tem melhor latência, ou seja, você tem menos acordar, menos pesadelo, menos despertar no sono, que deixa o seu sono bem melhor. Outros canabinoides também são estudados, mas esses dois são os mais importantes, né? Tem o CBN, alguns terpenos, terpenoides, mas a gente está ligado nesses assuntos e sempre vai trazer isso aqui para vocês. Mas hoje o que a gente vem trazendo é que a história da cannabis com o sono, essa ligação da cannabis com o sono, ela já é antiga. A gente já falou aqui que vem desde a utilização na medicina chinesa, lá pelo imperador Sheng Nung, mas os primeiros estudos, especificamente da forma com que a gente vê hoje, vem lá de 1970, na época do combate às drogas. Esse é um dado que tá lá na Kaya Mind, que é um site que a gente já indicou aqui, e a partir daí elas seguiram avançando muito, e uma última que a gente já até divulgou, da Universidade de Haifa, em Israel, mostrou que é um estudo ligado ali ao tratamento dos transtornos de estresse pós-traumático e tal. E nessa pesquisa mostrou que as pessoas com esse transtorno de estresse pós-traumático que fizeram uso da cannabis tiveram sono melhor, tiveram menos pesadelos, menos interrupções de sono, e principalmente aqueles que consumiram os produtos mais ricos em CBD disseram que tiveram mais melhor ainda, ou seja, muito menos interrupções, muito menos despertar no sono, o que deu uma continuidade boa, um sono REM bastante legal. E esse uso excessivo dos medicamentos no Brasil, que já não é novidade, porque a gente é um dos países que mais consome esse tipo de remédio, como o Rivotril, por exemplo. Temos casos de pacientes que fizeram desmame desses remédios, né, Rivotril e outros remédios mais fortes, com a cannabis, com o canabidiol, que tem uma atuação favorável e ajuda a você largar esses medicamentos quando a pessoa já está com certa dependência. Obviamente você precisa ter bastante cuidado em fazer isso, não é simplesmente largar e começar com outro tipo de remédio, é um caminho muito longo e precisa ter um acompanhamento. O fato é que a gente já mencionou sobre esse assunto do desmame de medicamentos e o potencial da cannabis para poder fazer isso, né?
em outros episódios. Então, tanto a melhoria do sono, pela homeostase, pelo controle do equilíbrio, que pode ajudar bastante esses jovens que estão recorrendo à pílula a largar. O fato dela poder ajudar as pessoas a largar também esses medicamentos acaba tornando ela uma peça-chave neste momento, nessa preocupação do uso excessivo pelos jovens de medicamentos, seja por tirar os efeitos colaterais, porque esses medicamentos as pessoas acabam tomando num primeiro momento, dá certo, depois vem um monte de efeito colateral. Então a cannabis acaba diminuindo esses efeitos colaterais e ajudando a pessoa a largar isso. Então é importante, se você, principalmente jovem, tem problema com medicamentos para dormir, para acordar, para transar, para fazer o que você quiser, procure um especialista em medicina canábica e veja se esse tratamento alternativo, que é muito saudável e muito mais barato e muito mais promissor, pode te ajudar, que é algo muito interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike. É importante essa participação de vocês conosco para poder dar engajamento no vídeo, seja positivo ou negativo. Então comentem, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo, participem e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!